Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre vozes do verbo. É uma matéria bem fácil, tá? Bem fácil de aprender, fiquem tranquilos. E eu vou colocar os exemplos aqui no quadro para vocês entenderem. Então, preste atenção, as vozes verbais a rigor são 3. Quais são elas? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A primeira voz é chamada de voz ativa. Depois nós temos a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos lá, coloquei aqui algumas frases para a gente entender. Presta atenção. Primeira frase. O menino comeu o feijão no almoço. Qual é o verbo aqui? Comeu, né? O verbo aqui é comeu. Quem foi que comeu o feijão no almoço? Foi o menino. Então, o menino comeu o feijão no almoço. Portanto, nós temos aqui o sujeito. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quem é que pratica a ação de comer o feijão? Quem pratica a ação de comer o feijão aqui é o menino. E o menino é o sujeito. Então, olha só, gente. Sempre que o sujeito ele pratica a ação verbal, eu vou ter voz ativa. Por quê, professora? Porque na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação verbal. Então, quem foi que praticou a ação de comer o feijão? Foi o menino. E o menino é o quê? É o sujeito da oração. Então, reforçando, quando o sujeito pratica a ação, ele é voz ativa. Qual a ação que o sujeito praticou? A ação de comer o quê? De comer o feijão. Ele comeu o feijão, então aqui eu tenho voz ativa. Outro exemplo. Gabriel caiu no chão. Quem foi que caiu no chão? Foi o Gabriel. Quem é o sujeito da oração? O sujeito da oração é o Gabriel. Então, Gabriel, portanto, ele vai ser o quê? Ele vai ser o sujeito da oração. Se o Gabriel praticou a ação de cair no chão e ele é o sujeito, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter voz ativa. Certo? Eu tinha estudado verbo. Quem é que tinha estudado verbo? Quem estudou verbo foi eu. Eu estudei verbo, certo? Eu pratico a ação de estudar verbo. Portanto, eu vai ser o quê? Vai ser o sujeito da oração. Então, presta atenção. Todas as vezes que o sujeito praticar a ação, eu vou ter uma voz ativa, tá? Sempre que o sujeito praticar a ação verbal, eu terei voz ativa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu disser, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho comeu a maçã. Quem foi que comeu a maçã? Chapeuzinho Vermelho. Então, o Chapeuzinho Vermelho praticou a ação de comer a maçã. Então, Chapeuzinho Vermelho vai ser o quê? Sujeito agente. Ela praticou a ação. Então, Chapeuzinho Vermelho vai ser voz ativa, reforçando. O menino comeu o feijão no almoço. Quem comeu o feijão no almoço? O menino. O menino é o sujeito da oração. Então, se o menino é o sujeito da oração e ele praticou a ação verbal, eu vou ter voz ativa. Gabriel caiu no chão. Quem foi que caiu no chão? Gabriel. Então, Gabriel vai ser o sujeito. Então, o sujeito praticou a ação de cair. Voz ativa. Eu tinha estudado verbo.
Quem estudou o verbo? Eu. Quem praticou a ação de estudar o verbo? Foi eu. Eu sou o sujeito, não é isso? Se eu sou o sujeito, eu vou ter voz ativa. Então, gente, na voz ativa, o sujeito, ele pratica a ação verbal. Certo? Entenderam? Muito bem. Agora, presta atenção aqui. A segunda voz verbal é chamada de voz passiva, tá? E a voz passiva, ela é dividida em duas. Voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? Muito fácil isso daqui. Na voz passiva sintética, eu vou ter sempre essa partícula C. Eu vou botar aqui, ó. Na voz passiva sintética, eu vou sempre usar essa partícula aqui, que eu vou chamar essa partícula de partícula apassivadora, tá? Então, sempre que eu tiver voz passiva sintética, eu vou usar o C, que eu vou chamar de partícula apassivadora. Então, eu coloquei uma frase aqui para vocês aqui embaixo. Abre-se a janela. Quem é que abre-se? É a janela. Certo? A janela foi aberta. Portanto, a janela vai ser o quê? Vai ser o sujeito da oração. Combinado? Ok. A janela, ela pratica a ação de abrir ou ela sofre a ação? Ela sofre a ação. Alguém abriu a janela. Alguém foi lá e abriu a janela. Então, a janela, ela sofreu a ação de quê? De ser aberta. Certo, gente? Então, olha só. Reparem que eu tenho aqui o verbo e junto do verbo eu tenho o quê? A partícula apassivadora C. Vou botar PA, tá? PA significa partícula apassivadora. Toda vez que aparecer esse C junto do verbo, na voz passiva, eu vou ter o quê? Voz passiva sintética. Voz passiva sintética, tá? Então, a voz passiva sintética, ela é bem fácil da gente identificar, porque ela vem sempre acompanhada da partícula apassivadora, que a gente chama de, que é o C, tá? SE. Alugam-se salas comerciais. O que é que alugam-se? Alugam-se o quê? Salas comerciais. Alugam-se salas comerciais. Portanto, salas comerciais vai ser o quê? Vai ser o sujeito da oração, certo? Então, salas comerciais vai ser o quê? Vai ser o sujeito da oração. Se salas comerciais são o sujeito e elas não praticam a ação, ela sofre a ação, eu vou ter o quê? Eu tenho aí uma voz passiva, voz passiva sintética. Entendeu, gente? Aí, então, na voz passiva sintética, é bem fácil identificar por causa da partícula apassivadora, tá? Que é o C. Então, nesse caso aqui, eu tenho, abre-se a janela, quem é o sujeito? A janela. Então, o sujeito aqui, ele sofre a ação, ele não pratica. Aqui na voz ativa, ele pratica a ação. Na voz passiva, ele recebe a ação. Então, a janela recebeu a ação de quê? De ser aberta, né? Então, aqui eu tenho a voz passiva porque o verbo vem acompanhado da partícula apassivadora C. Alugam-se salas comerciais. Qual é o sujeito da oração? Salas comerciais. Essas salas, elas foram alugadas por alguém. Alguém alugou essa sala. Então, aqui eu tenho o sujeito que sofreu a ação de ser alugada. E junto do verbo, eu tenho o quê? A partícula apassivadora C.
Entendeu, gente? É bem fácil de ser entendido, tá? Agora, eu vou explicar para vocês a outra voz passiva, que a gente chama de analítica, que é o que a gente usa com muita frequência. Vamos lá. Vamos lá. No livro de vocês, na página 3, vocês vão encontrar essa matéria, tá bom? No livro, quem tem a apostila, é só abrir a página 3, que vocês vão achar aí a matéria. Então, vamos lá. A voz passiva analítica. Se na voz passiva sintética eu tenho o C, que é esse aqui, na voz passiva sintética eu uso quem? Eu uso C, né? Na voz passiva analítica eu não uso C, tá bom, gente? Eu vou usar, eu vou precisar de 2 verbos. Quais são esses verbos? Um tem que ser o verbo ser e um verbo no particípio. Então, na voz passiva analítica, eu tenho que ter sempre o verbo ser e um verbo no particípio. Professora, mas o que é o verbo no particípio? É bem fácil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de verbo no particípio. Vamos pegar aqui o verbo estudar. Eu tenho o verbo estudar. Esse verbo aqui, ele está no infinitivo. Está no infinitivo. Vamos conjugar esse verbo? Vamos botar o verbo estudando. Estudando termina em quê? Ele termina em NDO. Então, se ele termina em NDO, eu tenho o quê? Gerúndio. Vamos jogar esse verbo para o particípio? Estudado. Ó. Estudado. Terminou em ado. Então, aqui eu tenho o quê? Particípio. Sempre que o verbo terminar em ado ou ido, eu vou ter um verbo no particípio. Vou dar um exemplo de um verbo terminado com ido. Comido. Ó. Comido. Então, tanto estudado e comido, terminado em ado ou ido, eu vou ter um verbo no particípio. Então, na voz passiva analítica, eu tenho que ter 2 verbos, que é o verbo ser mais um verbo no particípio, que pode ser terminado em ado ou ido. Vamos ver os exemplos? Então tá. Vamos lá. Quando eu digo para vocês, por exemplo, o feijão, ó, o feijão foi comido pelo menino hoje. O feijão foi comido pelo menino hoje. Ó. Então, preste atenção aqui, gente. Coloquei uma frase, o menino foi comido, o feijão foi comido pelo menino hoje. Eu tenho 2 verbos aqui. Quais são esses verbos? Eu tenho foi e comido. Reparem que comido terminou em ido. Se terminou em ido, eu tenho o quê? Eu tenho particípio, certo? E aqui eu tenho o verbo sim. Então, o feijão foi comido pelo menino hoje, tá? Então, pelo menino hoje. Presta atenção aqui. O que foi comido hoje? Foi o feijão. O feijão foi comido o quê? O feijão foi comido hoje. Portanto, o feijão, ele vai ser o quê? O sujeito da oração. Certo? O feijão, ele é o sujeito da oração e ele não pratica a ação
Nesse caso, o feijão, ele recebe a ação. Qual a ação que ele recebeu? De ser comido. Ele foi comido por alguém. Então, nesse caso aqui, o sujeito da oração recebe a ação. Então, quando o sujeito recebe a ação, eu vou ter uma oração na voz passiva analítica. Então, vamos lá, vou ler de novo aqui. O feijão foi comido pelo menino hoje. Eu tenho dois verbos aqui, que é o verbo ser e o verbo comer, certo? Foi comido. O que é que foi comido? O feijão foi comido. Feijão, portanto, é o sujeito da oração. E esse sujeito, ele não pratica a ação de ser comido. Ou seja, ele recebeu a ação. Então, quando o sujeito recebe a ação, nós chamamos de quê? Nós chamamos de voz passiva analítica. Entendeu, pessoal? É bem fácil, tá? Sempre que eu tiver verbo na voz passiva analítica, vai vir sempre com esses dois verbos. Mas aqui no passivo pode ser outro verbo também. Pode ser amado, partido, vivido, tanto faz, desde que ele venha no particípio, tá bom? Preste atenção aqui. Eu coloquei outro exemplo aqui. Acho que tá aqui atrás. Só um minuto. Deixa eu procurar aqui. Ah, achei. Então, vamos lá. Se eu disser, por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui. Chapeuzinho vermelho comeu a maçã. Ó, Chapeuzinho vermelho, perdão, Chapeuzinho vermelho comeu a maçã. Quem foi que comeu a maçã? Foi Chapeuzinho vermelho. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito, ele praticou ou ele recebeu a ação? Aqui, o sujeito praticou a ação. Qual ação que o sujeito praticou? Ele praticou a ação de quê? De comer a maçã. Então, se o sujeito praticou a ação de comer a maçã, eu vou ter o quê? Voz ativa. Então, quando o sujeito pratica a ação, eu tenho voz ativa. Vamos transformar essa mesma frase aqui em voz passiva analítica? Então, ó, aí é o contrário. Preste atenção, ó. A maçã foi comida por Chapeuzinho vermelho. Aqui, Chapeuzinho vermelho é o sujeito ativo, né? Que praticou a ação. Aqui, presta atenção, eu usei o verbo ser, né? Mais o verbo no particípio. A maçã foi comida por Chapeuzinho vermelho, sujeito agente, sujeito paciente, perdão, né? Então, olha só, aqui eu fiz a transformação da voz ativa para a voz passiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz ativa, o sujeito recebe a ação. Então, olha só, a maçã, toda vez que vocês forem passar para a voz passiva, vocês vão perceber isso aqui, ó, que eu tenho dois verbos. A maçã foi comida por Chapeuzinho vermelho. Deu para entender aqui, gente? É bem fácil, tá? Voz. Então, aqui eu tenho o quê? Voz passiva analítica. Essa que tá a diferença, tá?
Se eu quisesse jogar essa frase aqui para a voz ativa, o feijão foi comido pelo menino hoje, como que ficaria? Vocês viram lá no início, né? O menino comeu o feijão hoje, voz ativa. O menino praticou lá na voz ativa a ação de comer o feijão. Quando eu venho para a voz passiva, o feijão foi comido pelo menino hoje. Então, a diferença é essa, tá? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação e na voz passiva, ele recebe a ação. Sujeito paciente. Então, aqui, a maçã foi comida por Chapeuzinho Vermelho, voz passiva. Tá bom, gente? É bem fácil essa matéria. Agora, vamos para a voz reflexiva, é a última. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, tá? Na voz reflexiva, o sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Vamos lá. Presta atenção aqui. Deixa eu só desligar aqui, gente, porque eu tô com... O meu quadro tem que ficar aqui na frente da TV, porque eu não tenho como colocar na parede, tá? Presta atenção. Quando eu digo, por exemplo... Deixa eu ver uma frase aqui. Ó, se eu digo, Ana Paula se riscou, certo? Ana Paula o quê? Ana Paula se riscou. Ana Paula praticou a ação de quê? Ela praticou a ação de se riscar, não é isso? Então, a Ana Paula, ela sofreu a ação. A Ana Paula praticou a ação e sofreu a ação de ser riscada. Portanto, eu tenho o quê? Eu tenho a voz reflexiva, certo? Então, vamos observar aqui uma frase, para vocês entenderem melhor. O professor riscou-se. O professor riscou-se. Então, presta atenção aqui. Quem é que riscou-se? O professor. Tá? Quem foi que se riscou? O professor. Reparem que o professor, ele é o quê? Ele é o sujeito da oração. Então, olha só. Quem foi que riscou? Foi o professor. Quem foi que foi riscado? O professor também. Então, o professor, ele praticou e recebeu a ação. Aqui, vocês estão vendo aqui essa partícula C. Essa partícula C aqui, gente, é diferente lá da voz passiva sintética. Lá eu tenho uma partícula passivadora. Aqui, na voz reflexiva, eu tenho um pronome reflexivo, tá? Tá bom? Lá o verbo vem antes, né? Vem antes do sujeito. Não é isso? Aqui vem depois. Então, aqui eu tenho um pronome reflexivo, pronome oblíquo reflexivo, tá? Então, aqui é diferente. Cuidado para vocês não acharem que aqui é uma partícula passivadora e vai dizer que vai ser uma voz passiva sintética. Não. Quando o sujeito ele pratica e recebe a ação, eu tenho voz reflexiva. Outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu botar um outro exemplo aqui. Ele se cortou com a tesoura. Ele se cortou com a tesoura. Quem se cortou? Ele. Quem foi cortado? Ele também. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu tenho voz reflexiva. Por que, gente, que eu tenho voz reflexiva aqui? Porque aqui ele praticou e recebeu a ação. É só vocês fazerem a pergunta, ó. Quem se cortou? Ele
Sujeito. Quem foi cortado? Ele também. Então, ele praticou e recebeu a ação. Então, aqui eu tenho uma voz reflexiva. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu me penteio sempre antes de sair de casa. Antes de sair de casa. Preste atenção. Eu me penteio sempre antes de sair de casa. Quem se penteia? Eu. Certo? Eu vai ser o quê? O sujeito. Eu. Quem é penteado? Eu. Então, eu penteio sempre antes de sair de casa. Aí vocês vão fazer a pergunta. Quem penteia? Quem é que penteia os cabelos antes de sair de casa? Eu. Quem é penteado? Sou eu. Então, eu pratico, eu vou lá, pego o pente e penteio meus cabelos. Então, eu pratico e recebo a ação ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou ter o quê? Voz reflexiva. Entendeu, gente, a diferença? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Na voz reflexiva, ele comete e recebe a ação ao mesmo tempo. Ou seja, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Eu vou dar só mais um exemplo de uma frase aqui, para vocês pegarem direitinho, tá bom? Para tirar todas as dúvidas possíveis. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui no livro de vocês, na página 3, tá? Vocês vão abrir e quem tiver o livro vai fazer o exercício depois, tá? Da página 4, 5, 6. Então, gente, presta atenção. Nós temos aqui na página 3 o que é voz verbal. Voz verbal é a maneira pela qual o verbo se relaciona com o sujeito. Aí eu tenho uma frase aqui que é Joãozinho, ó. Joãozinho machucou o colega de classe. Joãozinho machucou o colega de classe. Aí você vai perguntar. Aqui eu tenho o verbo machucar. E aí você pergunta. Quem machucou o colega de classe? Joãozinho. Portanto, Joãozinho vai ser o sujeito da oração. Então, presta atenção. Se Joãozinho, ele é o sujeito da oração, ele praticou a ação de machucar o colega. Então, se ele praticou a ação de machucar o colega, eu vou ter o quê? Voz ativa. Certo? Voz ativa. Agora, eu vou pegar essa mesma frase e vou transformar em voz passiva. O colega de classe... É só inverter. O colega de classe foi machucado por Joãozinho. Ó, o colega de classe foi machucado por Joãozinho, certo? Então, gente, quem foi machucado por Joãozinho? Tá aqui no livro de vocês. A resposta seria o colega de classe, não é isso?
mas ele, o colega de classe, ele não praticou a ação de machucar. O que foi que o colega de classe fez? Ele recebeu a ação. Portanto, ele vai ser o quê? Sujeito paciente. Então, se ele é sujeito paciente, eu vou ter aqui uma voz passiva. Ó, eu tenho esses dois verbos, né? O verbo ser, mas o verbo machucar no, lembra? No particípio, terminado em ado. Então, aqui eu tenho voz passiva, analítica. E esse verbo, agora vamos jogar um verbo na reflexiva. O funcionário feriu-se. Presta atenção. O funcionário feriu-se gravemente. O funcionário feriu-se gravemente. Então, gente, quem foi que foi ferido gravemente? O funcionário. Então, aqui eu tenho o sujeito. Certo? Quem recebeu a ação de se ferir? Quem recebeu a ação de se ferir foi o funcionário.